Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Na tela do seu dispositivo aparece a Emenda Constitucional número 103, que alterou o sistema de previdência social no Brasil, estabeleceu regras de transição, enfim, fez significativas mudanças no sistema de previdência social. Praticamente criou um novo sistema previdenciário. E vocês que me acompanham sabem que desde os primeiros instantes, ainda quando se cogitava a proposta de emenda à Constituição, a PEC 06, lá em fevereiro de 2019, até a sua votação final, no segundo turno do Senado Federal, nós sempre falamos aqui do direito adquirido. Aqui na Emenda Constitucional número 103, o Instituto do Direito Adquirido começa ali no artigo 3º desta Emenda Constitucional. O artigo 3º da Emenda Constitucional número 103 está assim redigido: a concessão de aposentadoria ao servidor público federal, tendo em vista que a emenda constitucional ela disciplina as regras previdenciárias aplicáveis a apenas os servidores públicos federais e ao segurado do regime geral da Previdência Social. Já vou continuar lendo, a propósito, eu vou fazer aqui um parênteses. O regime próprio que hoje é aplicado ao servidor público federal, o regime próprio aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, há uma tendência muito clara no sentido de extinguir esses regimes, ok, pessoal? A gente vê pelo texto da Emenda Constitucional número 103 que a intenção por parte do governo é acabar com os regimes próprios de previdência social, ou seja, criar um único regime que suporte todos os trabalhadores e servidores públicos do Brasil. Pois bem, como eu ia dizendo, a concessão de aposentadoria ao servidor público vinculado ao regime próprio de previdência social, veja, e ao segurado do regime geral de previdência social, portanto, aos dois, tanto ao servidor público quanto ao segurado lá ligado ao INSS, e de pensão por morte aos respectivos dependentes, seja dependente do servidor público federal, seja dependente do segurado do regime geral da Previdência Social, será, preste atenção na palavra, ok? Assegurada. Assegurada. Então, a aposentadoria e a pensão por morte será assegurada, continua o texto, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Desde que tenha sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. E aí diz o legislador: observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Eu gosto disso, eu gosto do texto seco da lei, porque aí eu consigo trabalhar com vocês melhor, eu consigo explicar para vocês tudo aquilo que o legislador pretendeu dizer em termos jurídicos. Aqui nós temos a seguinte situação, preste atenção em mim. Ele está dizendo basicamente isto: olha, se na data da promulgação da emenda constitucional você já havia preenchido os requisitos para a obtenção de algum desses benefícios, quais benefícios, Walter? Aposentadoria ou pensão por morte.
Eu recebo muitos questionamentos nesse sentido. Walter, em qual regra de transição eu vou entrar? Walter, eu serei prejudicado? Eu já trabalhava, já preenchi os requisitos, enfim, as dúvidas são as mais diversas possíveis. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você já preencheu os requisitos, se lá na data da promulgação, em 12 de novembro de 2019, passou a valer, portanto, os novos critérios a partir de 13 de novembro de 2019. Lá em 12 de novembro de 2019, você já havia cumprido, preenchido os requisitos? Então você está acobertado, você está esculdado, você está protegido pelo manto do Instituto do Direito Adquirido. Isto porque a legislação a ser aplicada ao seu caso é aquela que estava valendo à época que você cumpriu, que você atingiu os requisitos para obtenção do seu benefício previdenciário. Isto é o direito adquirido. Agora, eu recebo questionamentos também sobre a expectativa de direito. E aí, nós precisamos esclarecer o seguinte: tente visualizar a seguinte situação. Eu, Walter dos Santos, pretendo ingressar no regime geral de previdência social. Quero ser um segurado da Previdência Social. Qualquer pessoa pode, tá? A Previdência Social não pode fechar as portas para nenhum cidadão residente no Brasil. Por quê? A Previdência tem um princípio que chama universalidade. Ela não pode fechar as suas portas para ninguém. Todo mundo que bater lá na Previdência Social deve ser igualmente atendido. Aí, como eu ia dizendo, eu quero ser um segurado da Previdência Social. Ao estudar as regras para inscrever-se como segurado da Previdência Social, eu vou me deparar com o que a Previdência me proporciona. Então, eu vou escolher a categoria em que eu me enquadro e vou ver o que aquilo me proporciona. Suponha que eu seja um MEI. E aí eu vou contribuir como MEI e vou analisar todos os benefícios que eu terei como microempreendedor individual ao contribuir para a Previdência Social nessa categoria, que será me assegurado uma série de benefícios. Logo, conhecedor das regras, eu acabo por concretizar a minha filiação à Previdência e começo a contribuir. Logo depois, vem o governo e muda a legislação, implantando novas regras. O governo veio e mudou depois que eu já era afiliado. Só que o legislador, em sua inteligência infinita, já previu essa situação, a possibilidade de aparecer algum governo para fazer isso, e disse: olha, nós devemos proteger essas pessoas enquanto segurado da Previdência Social. E para isto criou-se o Instituto da Expectativa de Direito. Então, eu tinha como expectativa uma coisa, veio o governo e mudou todas as regras que eu esperava ter os meus benefícios previdenciários. Em razão disso, cria-se as regras de transição. Se o cidadão já encontrava-se na condição de segurado da Previdência Social, ele não pode ser de todo prejudicado. Ele tem que se enquadrar em uma das regras de transição. Então, em primeiro lugar, nós temos o Instituto do Direito Adquirido para aquelas pessoas que já cumpriu, já preencheu todos os requisitos. Aí não há o que se falar, direito adquirido, ninguém mexe, até porque eu já falei diversas vezes para vocês, instituto previsto tanto na Constituição Federal, bem como em lei infraconstitucional. A expectativa de direito, eu devo ingressar em uma das regras de transição. Para todos os demais cidadãos que ingressar no sistema previdenciário, se tornar segurado da Previdência Social depois da publicação das novas regras, aí sim, tem que cumprir as novas determinações em sua integralidade. 100% do que determina as novas regras serão aplicadas para o cidadão que ingressar depois da sua publicação.
para aqueles que já encontravam-se na condição de segurado, ou tem o Instituto do Direito Adquirido, preenchido aqui os requisitos, ou se ainda não os preencheu, deve se enquadrar em uma das regras de transição. Sobre as regras de transição, nós iremos, em momento oportuno, tratar de uma por uma. Com essas considerações, nós encerramos a nossa apresentação de hoje, lhes convidando a inscrever-se neste canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Caso persista alguma dúvida, corre lá nos comentários. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.